O mês já acabou, e cadê a tour da Black Swan? Oi amados, eu sou a Adria e esse é o canal Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-pop e sobre o continente asiático. Já faz um tempinho que eu não trago conteúdo sobre a Black Swan aqui no canal, porém hoje não é vídeo de atualização sobre o grupo, tá? E sim pra gente falar mesmo sobre essa tour das meninas. Quem lembra que elas haviam nos prometido uma tour na Ásia agora no mês de setembro, porém o mês já acabou e elas ainda estão na Coreia. Então o vídeo vai ser exatamente sobre esse atraso da tour delas e também para falar um pouquinho sobre as promoções de Cat and Mouse, que estão entregando bastante coisa. Mas claro que antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra você que não é inscrito, inscreva-se e torne-se amado, até porque só falta você pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube. Aproveita e deixa o like se você gostou do conteúdo e comenta o que você tá achando sobre esse atraso da turnê das meninas. Relembrando um pouquinho a vocês, há uns 3 meses atrás, quando as meninas estavam ainda promovendo a música Karma, né, do álbum Dead Karma, que elas voltaram com seu comeback em março, elas nos falaram que estariam vindo com uma tour no mês de setembro, onde elas passariam por 6 países do continente asiático. Seriam eles o Japão, Tailândia, Vietnã, Singapura, Malásia e Camboja. E eu lembro de ter falado sobre essa tour delas em outros vídeos, e eu cheguei a falar que eles escolheram, na verdade, alguns países que não fazem sentido as meninas irem, já que não é onde o público delas está realmente. Eu entendo que o Japão, elas vão lá na Tailândia, super entendo, é um público que elas realmente até têm, porém eles perderam o essencial para ir. Primeiro, a Índia, claro, né, que as meninas iriam ser super apoiadas por lá, que gostariam mesmo de ter um show só delas por lá. Mas eu acho que eles deveriam ter colocado a China também nesse roteiro, até porque a China, desde o debut do grupo mesmo, já se mostrou interessado em querer realmente apoiar as meninas, sempre faziam de tudo, falavam bastante delas, e agora, né, com a volta delas de Karma, não foi diferente. Eles falaram bastante delas, apoiaram bastante. As meninas são, de certa forma, um grupo que é conhecido por lá, claro que não é aquela fama toda, mas elas têm um público por lá, que eu acho que eles deveriam nutrir mais, porque a gente sabe que fora da Coreia do Sul, um dos públicos que mais apoiam os grupos mesmo e que rodam moedas e que sustentou grupos por anos antes de seu desbande foi a China. Então acho que eles deveriam ter colocado a China nessa tour das meninas. Porém, amados, o mês de setembro já acabou e nós não tivemos nenhuma atualização sobre essa tour que elas iriam fazer. E lembrando que as meninas voltaram recentemente para promover a música Cat and Mouse, que é a B-side delas, e elas haviam nos prometido essas promoções no mês de agosto, porém só aconteceu mesmo no mês de setembro, então não é de se surpreender que eles vão acabar adiando mesmo a tour delas. Porém, mesmo já percebendo que a Dream Music acaba realmente adiando alguns cronogramas que eles haviam nos prometido, eu achei super estranho ter esse adiamento da tour, até porque quando um grupo vai fazer uma tour, alguns eventos fora, eles têm que marcar datas em alguns lugares, né, que eles vão aparecer, tem que marcar data, tem que deixar tudo marcadinho, e não tem esse espaço para fazer alterações. Então o que deu para entender é que a Dream Music não fez nada, né, não marcou nada, tanto que as meninas facilmente passaram o mês de setembro na Coreia. E vamos lembrar que nesses 3 meses que as meninas avisaram que elas teriam essa tour, nada foi realmente divulgado, né, sobre a questão de preços, ingressos, sobre divulgações nesses países, sobre a vinda delas, nada foi feito. O que só nos passa a visão mesmo de que foi só um blefe da Dream Music. E eu espero que eles não façam essa tour delas meio bagunçadas ou algo do tipo, sabe? De simplesmente chegar no local e lá decidir qual evento que as meninas vão se apresentar. Até porque nos prometeram uma tour delas. E tour é o palco do grupo, não um palco com vários artistas juntos e as meninas se apresentaram lá. Não. Chegou um momento que a gente já não quer mais ver elas realmente em eventos e sim ter o próprio palco delas. Foi algo que as meninas também batalharam pra ter, elas se esforçaram bastante nessa era. Então, se é pra esperar um pouquinho, né, é uma falta de compromisso, sendo bem sincera, eles já deviam ter resolvido isso, ou então nem ter dado essa chance das meninas falarem para público sobre essa possibilidade, né, de terem uma tour e tal, porque as meninas falaram com tanta certeza que o público realmente acreditou, mas só que depois eles meio que deixaram em off. Mas eu realmente espero que essa tour aconteça, mesmo que seja tardia, eu espero que seja numa boa qualidade, né? Uma boa qualidade para um grupo pequeno, né? Vamos ser bem sinceros. Eu espero isso, porque, na verdade, não é só os Luminas que querem isso, as meninas também querem. É uma forma de realizar um desejo delas, um sonho delas e o esforço delas, né? Mesmo porque quando você tá em um grupo, você realmente quer estar em palcos, você quer estar ali se apresentando, quer estar cantando pro seu público. Isso que é o legal. Então, eu espero que mesmo eles adiando esse planejamento de tour que eles já deviam ter marcado, eu espero que eles consigam fazer dar certo realmente esse projeto.
mas eu vou dar esse voto de confiança pra eles, até porque nós tivemos uma mudança na gestão da Dream Music. O CEO antigo ele voltou a cuidar da empresa e a gente já percebeu isso pela qualidade do álbum Dead Karma, que foi o álbum que as meninas fizeram seu comeback, e também pelas promoções que elas estão tendo. E falando em promoções, as promoções de Cat & Mouse estão entregando bastante coisas que ninguém esperava, né? Porque nós acreditávamos que elas só conseguiriam aparecer em um stage e já iriam entrar no avião pra tour, mas não. O mês acabou, nós tivemos 3 stages de Cat & Mouse, fora as 2 apresentações de eventos que as meninas tiveram. Mas as promoções delas não pararam nos palcos, tá? Elas estão aparecendo em alguns programas. Elas apareceram recentemente no programa Meu Vizinho Charlie, onde foi mostrado o dia a dia delas como idols e também sobre as promoções de Cat & Mouse, elas se apresentando em alguns eventos. Foi muito interessante porque deu pra ver realmente uma interação delas com os coreanos nesses eventos. Foi uma gracinha mesmo de ver. Elas também já gravaram a 2ª temporada de Kinti, que é um reality que elas haviam feito anteriormente e que eu não sei se já soltou, provavelmente não, mas quando soltar eu vou deixar o link aí também pra vocês. E tem um programa também que já foi postado, mas só que só a Gabi e a Shiri apareceram, foram meio que um passeio junto com essas meninas, mas parece que tá sendo bem legal, muito engraçadinho, muito fofo também, porque algumas pessoas já estão fazendo recortes desse programa e já dá pra ver algumas interações que elas estão tendo, né? E eu gostei bastante. O link desses programas que elas apareceram eu vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram assistir. E uma coisa que aconteceu em um desses programas foi que elas foram presenteadas com o primeiro coffee truck delas. Sim, amadas. Eu não sei se foi a produção do programa que fez, eu não sei se foi os funcionários da Dream Music que fez pras meninas, eu não sei, porém, foi muito bonitinho de ver, a Shiri chega se emocionou, gente, eu achei muito fofinho mesmo, até porque quando os grupos eles estão promovendo sua nova música, alguns fãs eles se juntam, né, pra mandar esses coffee trucks nos locais que os idols estão promovendo, pra que, né, possa mostrar o apoio por eles, por esse comeback. Então eu gostei bastante de ver que as meninas também ganharam o coffee truck delas, seja pela produção ou seja pela própria Dream Music, mas foi muito legal de ver. E eu não vou mentir pra vocês não, tá, mas elas estão promovendo bastante pra um grupo que nem devia estar na Coreia no mês de setembro, mas só que eu não vou ficar apedrejando as meninas, nem a empresa, até porque elas precisam promover bastante mesmo. Até porque elas perderam muito tempo desse debut, com hiatos de 1 ano que elas tiveram do seu debut, e também com as confusões, né, com a antiga formação. Elas perderam muito tempo de realmente crescer o grupo, de fazer com que o grupo fosse maior na Coreia, que se tornasse conhecido mesmo. Então, nesse momento, por mais que elas não deviam estar na Coreia 1 hora dessa do mês, elas deviam estar realmente promovendo, e é isso que importa. Espero que eles consigam promover bastante elas lá na Coreia, que elas apareçam mais em programas, que elas consigam realmente fazer essas aparições super legais, porque isso acaba engajando o grupo, até que elas possam fazer o seu próximo comeback. Que eu espero que não seja tarde, eu espero que, tipo, janeiro já possa ter o comeback das meninas. E uma coisa, amados, que eu percebi nessa continuação das promoções do álbum Dead Karma é a coragem da Gabi pra falar mais o coreano. No programa Meu Vizinho Charlie, dá pra perceber que ela tá um pouquinho mais solta, né, com mais coragem. Ela não tá falando tão bem quanto a Shiri, porém ela tá muito mais destemida pra falar e ela falou bastante nesse programa, o que eu achei super legal. Dá pra perceber, sabe, amados? Eu tava lá assistindo o programa e eu percebi essa mudança assim, de cara. Eu falei, quem é essa Gabi? E é exatamente isso que eu tinha falado em um vídeo passado, onde eu falava sobre o crescimento da fama da Gabi no K-pop e na Coreia, que eu falei que ela já chamava atenção pelo seu talento, pela sua beleza, e que só faltava mesmo ela ter coragem de falar o coreano sem medo de errar, até porque não é a primeira língua dela, não é a segunda língua dela, é a terceira língua dela. Então realmente ter esse charme é você se jogar na língua, como a Shiri fazia, e tanto que melhorou bastante seu coreano em pouco tempo. Então foi muito legal de ver, mostra que realmente ela tá confiante. Eu espero que ela continue assim, porque era realmente esse charme que faltava nela, essa coragem, porque mesmo errando, a pessoa tá entendendo, e é o que importa, tá? Mas só que outra amadinha, outra querida, né, que tá precisando tomar esse chá de coragem é a Envy. Eu sei que vocês me consertaram nos últimos vídeos, que eu só falava Nive. É Envy. E ela precisa também tomar esse chá de coragem, tá, amados? Porque ela é uma das integrantes que praticamente não falam coreano, ou ela tem muito medo de tentar falar, porque
Em todos os conteúdos que não é do canal da Black Swan, ela é a que menos fala, porque ela não tá falando em coreano. E isso é um pouco chato, porque eu sei que ela tem charme pra mostrar, então eu espero que no próximo comeback ela possa nos presentear com o melhor coreano, né, com uma coragem. Não é nem o melhor coreano, ela só precisa da coragem de falar mesmo. E eu espero que no próximo comeback ela possa vir realmente com esse coreano mais armado, sabe? Esse coreano mais na ponta da língua mesmo, ela não precisa estar perfeita, ela só precisa realmente ter a coragem de falar, porque ela tem muito charme pra mostrar, e eu sei que ela pode mostrar muito mais charme fora dos stages, com essa confiança mesmo de falar o coreano. Espero que nesse meio tempo, até a volta delas com o comeback, eu espero que a Gabi e a Envy, elas possam estar bem feras no coreano, pra se jogar mesmo, pra curtir mesmo, porque quando a pessoa se sente confiante em falar outra língua, é aí sim que a gente consegue perceber o charme, e é aí sim que a gente consegue realmente perceber a determinação e a vontade delas, e também vai chamar bastante a atenção dos coreanos, porque vai ser um grupo completo que fala em coreano, e não só apenas duas integrantes. Então eu espero que elas se joguem mesmo no coreano, estudem bastante, para que elas consigam voltar com o seu comeback com um coreano muito bom para conversar bem com as pessoas, e não ter realmente medo de nada. Amados, voltando aqui pra falar, pra avisar vocês, porque a Black Swan sempre faz isso comigo, sempre termino de gravar um vídeo, elas atualizam a vida delas. E como eu ainda tava arrumada, voltei pra falar. As meninas já confirmaram que no dia 10 de novembro, as meninas vão ter o seu primeiro fan meeting nos Estados Unidos, e no dia 16 elas aparentemente vão aparecer em um evento lá em San Diego, também nos Estados Unidos. Esses ingressos do fan meeting delas vai começar a ser vendido no dia 6 de outubro. Mas me contem, amados, se vocês acham que essa tour vai sair, me contem que eu quero saber. Amados, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.